assentados, nós vamos agora meditar a palavra de Deus. Vou colocar esse colocar uma galeria aqui. Bem, eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler Mateus, capítulo de número 2. Mateus, capítulo de número 2. Veja só, nós mantemos aqui a rede social aberta, nós gravamos o culto e a gente recebe notícia de que o culto do Rio Verde está sendo assistido em vários lugares. Nós temos pessoas que nos assistem da Argentina, outros nos assistem do Paraguai, tem gente que está nos assistindo lá na África. Aí entra em contato conosco e Deus está abençoando. Temos cristãos que estão parados no Evangelho, se encontram como desigrejados e recebem a ministração da palavra de Deus, porque Jesus disse que a gente tem que ir pelo mundo todo pregando o Evangelho a toda criatura. Por isso nós agradecemos a Deus. Na semana passada alguns irmãos não puderam estar presentes conosco na Santa Ceia, mas acompanharam o culto também ao vivo, e assim a gente vai cumprindo o ID de Jesus até o Senhor Jesus voltar. Pode ser, pastor? Oi? Deixa eu ver se está funcionando aqui. Está funcionando aqui. Então nós vamos agora ler a palavra de Deus no livro de Mateus. Se colocar aqui em cima é melhor. Aqui em cima do murinho. Bem? Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Podemos glorificar a Deus por essa palavra? Graças a Deus. Nós estamos conhecendo Jesus com muita calma. Estamos conhecendo Jesus pela palavra dos evangelistas. O que os evangelistas escreveram? A Bíblia não foi produzida pela vontade do evangelista. Eu quero falar de Jesus. Não. Ele teve que esperar a inspiração de Deus para poder escrever. Aí lá veio o evangelista Mateus, escreveu o capítulo 1 que nós já meditamos aqui nos primeiros cultos, e agora estamos no capítulo de número 2. Vocês viram que Deus, ele tem revelação. Quem está em busca de Deus não vai errar o caminho. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Quem está em busca de salvação não vai se perder. Deus sabe aonde estão as formigas no meio do oceano. No meio do oceano. Deus sabe aonde estão as plantas. O Senhor Jesus, ele disse que Deus conta até os cabelos da nossa cabeça. Por isso, em qualquer lugar onde houver alguém em busca de salvação, em busca de Deus, Deus vai encontrá-lo. Jesus diz que é o Pai que procura os adoradores. É Deus quem procura os adoradores. E por isso Deus foi até o Oriente. Lá no Oriente haviam uns estudiosos, homens que pegaram a Bíblia, escritos sagrados, e começaram a estudar. Eles ficaram mais de 600 anos estudando as profecias. Foi de repente que apareceu para eles uma estrela lá no Oriente. Aí nós vimos semana passada que Deus, ele faz o sinal aonde você está. Deus sabe onde você está, onde você mora, o que você está passando e o que você está precisando. Acalma o teu coração, mantenha a fé. Deus vai ao seu encontro com aquilo que você necessita. Você está há tanto tempo esperando, Deus não vai deixar passar o tempo. Deus tem o seu relógio certinho. Deus nunca perdeu nenhum encontro, Deus nunca perdeu a hora, sempre chegou no horário. Lá estavam os sábios esperando o sinal. Apareceu a estrela no Oriente. E aí é o seguinte, meu irmão: se a estrela apareceu, você não tem mais que ficar parado. Se Deus já deu o sinal que você pediu, se Ele já te deu o sinal, é igual que eu estou no farol. Estou no farol esperando qual? Sinal verde. Se eu atrasar um pouquinho, o cara de trás já dá uma buzinada. Por quê? Abriu o sinal, você tem que avançar.
Se Deus já te deu o sinal que você vem pedindo, você pode se levantar, pode tomar fé, pode avançar, pode acreditar, pode investir, porque é Deus quem está te guiando. A estrela apareceu, e ela não apareceu só para um sábio, diz os sábios do Oriente. Por quê? Porque Deus, ele fala com uma pessoa, mas ele fala com várias pessoas também. E ele fala a mesma linguagem. É uma só palavra, é um só Deus, é um só Espírito Santo. Por isso que a gente não pode ter doutrina particular, doutrina predileta. Isso aí não cabe para nós. Nós temos que ter a doutrina de Deus. Deus fala a palavra dele a todos. Aí eu expliquei para vocês que tem a pá e tem a enxada. A pá é aquele irmão, aquela irmã que fala, isso é para ele, isso é para ela, vai jogando para lá e para cá. Mas a enxada é aquele que traz para si. Deus está falando com você, traz para você. Você vai se alimentando do Evangelho. O que nós estamos fazendo aqui no culto da palavra? Nós estamos construindo a nossa casa. Por que construir a nossa casa? Porque Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha. O que nós estamos fazendo aqui? Edificando a nossa casa. Conhecendo Jesus pela Bíblia. Conhecendo Jesus pelo Evangelho. Sem pressa. Enquanto a gente não der conta do Evangelho, a gente não precisa nem mudar para outro texto. Não demos conta do Evangelho ainda. Deus quer falar conosco através da sua palavra. E nós vimos que aqueles sábios chegaram em Jerusalém. E eles chegaram, agora sim, eles chegaram em Jerusalém. E eles, diz que eles vieram fazendo uma pergunta. Eles perguntaram. Porque o sinal, meus irmãos, o sinal, a Bíblia diz, seguirão aqueles que crerem. Mas o sinal, ele tem que ser interpretado. Sonho tem que ser interpretado. Visão tem que ser interpretado. Profecia tem que ser interpretado. A palavra tem que ser interpretada. Os sinais têm que ser interpretados. Deus é um Deus de mistério. Deus, ele só fala em mistério. Nós aqui queremos desvendar o mistério, porque a gente está acostumado com o beabá. Beobu. Nós queremos tudo detalhadinho, mas Deus sempre fala em enigmas. É sempre a profecia vem, aí você tem que ter aquela fé para entender a profecia, porque é a fé que abre a profecia. A fé do profeta que entrega a profecia e a fé do crente que recebe a profecia. Tive um sonho, mas eu não tenho fé, fica no enigma. Tive uma visão, mas eu não tenho fé, fica no enigma. Certa vez eu estava participando de um culto abençoado, né? Uma igreja que era uma igreja pequena, bem pequena mesmo, estava participando do culto abençoado. Era um tempo de avivamento, e estava uma irmã de vestidinho preto. E aí eu peguei e olhei para ela e vi ela com uma criança no braço. Aí eu fiquei olhando para ela assim, mas ela não estava grávida, mas ela estava com um bebezinho no braço. E o Pentecostes caindo, o Espírito Santo se manifestando. E aí eu peguei, estou passando assim, e eu vi ela fazendo aquela oração. Aí eu parei assim e falei, irmã Lívia, eu vi a irmã com uma criança no braço. Deus vai te dar um filho. Aquela irmã desabou a chorar. Eu nem sabia, porque ela já estava casada há 1 ano e meio, não tomava anticoncepcional, não fazia tabela, não fazia nada, porque queria ter um filho. E eu ainda disse para ela naquele momento, e é uma menina que eu vi no seu braço. Eita! E fui embora para casa, não sei o que. Tempos depois apareceu grávida na igreja, mas aí eu não sabia do mistério, que fazia 1 ano e meio que ela estava tentando engravidar. E espera acontecer. Quando nasceu o quê? Menina. Nasceu menina e ela colocou o nome de Laura. A menina está desse tamanho hoje, é uma mulher grandão. Aí um dia estávamos lá conversando, não sei o que, ela falou, ó, foi o Rogério que profetizou o seu nascimento. Ele me falou que você ia nascer, que ia ser uma menina, e por isso que eu coloquei o nome de Laura. A visão, ela precisa da fé de quem tem a visão e de quem recebe a visão. Porque Deus fala pela palavra, pela profecia, e em sonhos Deus fala conosco. Nós vimos como que Deus, ele usou o anjo
para aparecer o sonho de José, porque Deus sabe o grau da espiritualidade de cada um de nós. Deus sabe se você está no grau de receber profecia, Deus sabe se você está no grau de receber uma visão, Deus sabe se você está no grau de ser visitado em sonho, Deus sabe se você está no grau de ser batizado do Espírito Santo. Deus mede a fé, Deus mede o grau que você está e fala: esse está preparado para a visão, esse para a profecia, esse para sonho, esse para o manto, esse aqui para curar. Deus mede a nossa fé para dar a cada um de nós de acordo com a nossa fé. Glória a Deus. Por isso, nós temos que interpretar o sinal que Deus está nos dando. Só que tem coisa que realmente é muito enigmático. Deus deixa a história desvendar. Tem coisa que você vai atrás e você recebe a interpretação. Mas tem coisa que é na linha do tempo. É pela investigação. É pela persistência. Veja só a jornada da fé desses sábios. Eles vieram de muito longe. Eles vieram do Oriente. Oriente significa aonde o sol nasce. É assim que a Bíblia fala. Se fosse uma tradução literal do grego, que é esse texto que vocês estão vendo embaixo, significa que eles vieram de um lugar aonde o sol nasce. Aí, traduzindo, do Oriente, lá onde o sol nasce. 3.000 quilômetros de distância. Se o crente, meu irmão, for medir o tempo que vai demorar e a distância que vai levar, não sai de casa. Não sai de casa. Por quê? Vai demorar demais e a viagem vai ser muito longa. Mas se você já faz tempo que está esperando, chegou o tempo de receber, não importa o tempo que demora, não importa a distância que é, Deus está cumprindo a palavra dele, levanta e vai. E a caminhada pelo deserto não era fácil, porque era cheio de bandidos. Andar pelo deserto, faltava água, faltava abrigo e faltava segurança. Mas se eu estou indo encontrar o Filho de Deus, aquele que é nascido rei dos judeus, Deus vai guardar pelo caminho. Você crê? Nós cremos, meu irmão. Nós andamos por fé. E saem aqueles homens, saem numa caravana no meio do deserto. Demora que demora, demora que demora. 3.000 quilômetros e sol na cabeça, frio escaldante à noite, porque no deserto a temperatura abaixa demais. E durante o dia aumenta demais. Mas não tem deserto que para o crente, meu. Não tem deserto. Crente que é crente atravessa o deserto. A pé que nem Elias, ou no lombo do camelo, igual os sábios, meu irmão. Crente que é crente vai embora para o deserto, porque o nosso lugar é em Cristo. Onde Ele está, nós estamos também. E a estrela está guiando. E eles estão indo, a estrela está guiando. E eles estão indo. Quando de repente eles chegam em Jerusalém, cadê a estrela? A estrela que trouxe eles lá do Oriente, levou eles até Jerusalém, desapareceu. Sabe aquele louvor que vocês costumam cantar? Quando o céu está de bronze e parece que é o fim? Porque realmente há momentos em que os sinais param. Por que que os sinais param? Por que que as profecias param? Por que que não tem mais sonhos? Por que que não acontecem mais as visões? Deus está em silêncio por quê? O Sérgio Lopes, ele tem um louvor que ele diz que é nesta hora que existe a força da fé. Quando a força te faltar, a coragem te deixar, e já sofremos tanto no deserto. É nesta hora que você não está tendo nenhuma visão, vir para a igreja não parece ter sentido, a vida caseira, a vida doméstica, a vida financeira, a vida emocional não anda tão equilibrada assim. Deus não levanta profeta, parece que passa por você vazado direto. Tem irmão que nem te cumprimenta nem com a paz do Senhor, porque coisa boa é quando o irmão passa por você e não te vê. E quando você estende a mão da paz do Senhor e ele não te vê. Já aconteceu com você? Aconteceu comigo algumas vezes também. A paz do Senhor, irmão, você ficou no vácuo, ficou no vento. Se nem meu irmão de carne e osso está te vendo, quem mais vai te ver? Isso acontece na vida do crente. Aí você fala: Senhor, cadê os sonhos, Senhor? Cadê a profecia? Levanta o profeta. E para desaforo da sua vida, o profeta chega nesse homem, o profeta chega nesse homem, o profeta vai até o outro lado lá e pula esse homem aqui que está pedindo uma profecia. Aí chega o outro e fala: eu vou contar uma bênção nesta noite. Aí ele vai contar a bênção da máquina de lavar. Eu já passei por isso. Eu estava com uma máquina lá em casa, mas eu pedi para Deus que eu queria uma outra máquina, porque não estava suficiente, porque a minha máquina era assim, e eu queria uma máquina que era assim.
Então Deus abriu a porta, eu fui lá na loja, comprei a máquina, está na minha casa. Aí a irmã pensa, e o cano da minha casa está entupido e aquele tanque de pedra. Tanque de pedra, eu já vi isso acontecendo. Aconteceu uma enchente na casa da irmã, eu vou trazer a irmã missionária aqui, ela vai contar essa história. Ela morava perto do corvo. Então a casa dela estava aqui, o corvo estava ali. Então se tivesse um urubu voando por ali, porque tinha uma carniça, era perto da casa dela. Aí eu morava na rua de cima. Veio a enchente. Levou os móveis da irmã todinho. Inundou a casa da irmã. Aí lá veio o irmão da rua de cima e falou: irmãos, choveu. Mas Deus não deixou a minha casa inundar de água. E a outra irmã tinha perdido todos os móveis. Misericórdia. Um dia desse eu estava indo no carro com a minha esposa. Aí eu lembrei aquele louvor do André, né? Você lembra daquele louvor do André? Né? Da prova? A prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. Me dá logo a vitória, Senhor. Desse jeito eu não vou aguentar. Aí ele começa a contar, né? Que o sapato está furado, a camisa já rasgou, a calça desbotada, sem dinheiro no bolso, o crédito afogou. Aí você está contando prova, né? A pessoa fala: para, não quero que você cantar esse tipo de prova, não. É porque ele tem a outra parte do hino. Realmente isso acontece conosco. Tem tempo, meus irmãos, que tem gente que está transbordando de bênção e outros de provas, e mais provas. Tem hora que é sinal para todo mundo, profecia para todo mundo sonhando e contando bênção, mas tem hora que Deus fica no silêncio dele. E o que eu faço? É hora de você manter a fé, porque Deus te alimentou antes de chegar à prova. Deus te alimentou com sonhos, Deus te alimentou com a visão, Deus te alimentou com a profecia. O profeta só acertava você, igual o Marcelinho Carioca, só ele fazia gol. Você lembra desse tempo? Só ele fazia gol. Tem culto que é só você que é o mirado. Deus fala com você no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala na profecia. Quando vai dormir tem um sonho, quando coloca a mão é abençoado. Por quê? Porque vai ter um tempo que Deus vai ficar ali. Vamos ver do que esse crente é feito. É feito de açúcar? Vamos ver do que esse crente é feito. Aí chegou a sua hora de suportar. Esses homens vieram do Oriente, guiados por uma estrela. Chegou em Jerusalém, cadê a estrela? Cadê o sinal? O que eu vou fazer? Aí você vai fazer o quê? Vai se alimentar com aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu provisão, já te deu sinal, já falou com você, já disse que te ama, já disse que você é abençoado, já disse que tem uma obra na sua vida. Agora suporta, sustenta, glória a Deus. Aí começaram a perguntar, porque crente é assim, quando Deus fica meio caladão, aí você começa a perguntar para um e para outro, para o irmão, para a irmã, o descrente, estão perguntando. E a pergunta deles era: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ou seja, onde está Jesus? Onde Jesus está, que não está vendo o que está acontecendo comigo? Onde Jesus está, que não toma providência? Por onde que Jesus anda, que ele não se levanta para poder resolver essa situação na minha vida? Os salmistas passaram por isso. Você lê o livro dos Salmos e eles perguntam: até quando, ó Senhor? Até quando, meu Deus? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, ó Senhor? O salmista entra numa aflição com esse silêncio de Deus, porque ele vê a iniquidade se multiplicando, o inimigo avançando, o mantimento acabando, e ele precisa de socorro urgente. O Salmo diz: eleva os meus olhos para o monte. Eu quero ver de onde vem o meu socorro. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas aí Deus, ele continua vendo o crente nessa situação. E o outro salmista fala: por que te abates, ó minha alma? Por que te desesperas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus e Ele te ouvirá. É o crente falando com a própria alma. Você não está errado em perguntar: onde está Jesus? Oh meu Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me atende? Por que a porta não se abre? Por que eu levo essa enfermidade há tanto tempo? Por que eu oro e alguém é curado e eu não sou curado? Você não está errado em indagar.
Perguntar. Agora, você perguntando de um lado para o outro, essa notícia pode chegar em lugar desagradável. Por isso, o melhor lugar para você fazer as suas perguntas é aos pés do Senhor Jesus. Você chega, você dobra os seus joelhos, fala com Deus e fala sempre com Ele. Até quando, ó Senhor? Por onde o Senhor está? Onde que é nascido? Nascido quem? O Rei dos Judeus. A Bíblia diz que Jesus ele tem 3 ministérios. O primeiro ministério de Jesus é de que ele é profeta. O segundo ministério de Jesus é de que ele é sacerdote. O terceiro de que ele é rei. Como profeta, Jesus ele transmite a palavra de Deus para nós. Como sacerdote, ele apresenta sacrifícios a Deus a nosso favor. E como rei, ele tem a coroa. Por ele ter a coroa, então ele tem o domínio, ele tem o poder, ele tem a soberania, ele tem a autoridade. Ele é o rei. Nós vamos buscar a Deus. Quando a gente não conhece muito bem quem é Jesus, a gente sai meio tropeçando, falando o que dá na telha. Mas quando a gente conhece o que é Jesus, qual que é o problema que você tem? Não é só buscar a Jesus, meus irmãos. Preste atenção na palavra da ciência. Ah, eu estou buscando a Jesus. Mas Jesus quer saber, mas você sabe por que você está me buscando? Porque Jesus ele tem todas as coroas na cabeça. Leia o livro do Apocalipse, capítulo 19. Ele vem num cavalo branco e ele tem todas as coroas na cabeça. Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade. Mas na hora que você vai buscar a Jesus, Senhor Jesus, me responde. Ele pode falar com você igual ele falou com o cego Bartimeu. Vocês lembram daquela cena? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a minha oração, eu faço essa oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a oração certa. Está chamando a atenção de Deus. Você faz essa oração? Você pede para Deus ter misericórdia? Você está fazendo a oração certa. Misericórdia significa: coloca o teu coração na minha miséria. Coloque o teu coração na minha situação. E então os discípulos começaram a dizer: cala, fica quieto, está atrapalhando o culto, está atrapalhando Jesus. Mas aí outros falaram: Jesus, manda esse homem embora, ele está atrapalhando tudo. Jesus não ouviu esta oração. Tem oração que Jesus não ouve. Se você orou errado, orou para que a vontade de Deus não se cumpra, porque Jesus veio para curar, salvar, libertar. Jesus ele veio para isso. Ele diz: eu fui mandado para isto. Veja só que coisa mais estranha, meus irmãos. Os obreiros, ao invés de estarem entendendo a obra de Jesus, tem um homem sofrendo muito, pedindo o quê? Misericórdia. E ao invés de deixarem um homem chegar até Jesus, o que eles fizeram? Jesus, manda esse homem embora, está atrapalhando a gente aqui. Aí essa oração Jesus não ouviu. Por isso, meus irmãos, corrige a tua oração. Se está orando errado, corrige a tua oração. Não adianta tentar corrigir Jesus. É Jesus que vai te corrigir. Quantas vezes Jesus já me corrigiu? Muitas vezes. Quantas orações eu fiz na pressa, fiz no galope. Tem oração que eu fiz na raiva, mas na raiva mesmo. Desce a sepultura, Jesus. Tira do meu caminho, cão. Aí Jesus colocava a pessoa bem na minha frente. Em vez dele tirar do caminho, a pessoa estava na minha frente. Aí eu tinha que, Jesus do céu, isso aqui é uma pedra de tropeço. E a Bíblia diz o quê? Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, porque assim você é filho de Deus. Jesus não ensinou uma coisa lá para ele contradizer aqui. Se ele falou, está sendo perseguido, quem é que está te perseguindo? Pode ser marido, pode ser esposo, pode ser filho, pode ser nora, pode ser sogra, pode ser sogro, pode ser amigo, pode ser inimigo, pode ser patrão, pode ser o filho do patrão. Quem é que está te perseguindo? Você só tem uma oração que você pode fazer por ele. Jesus, esta pessoa está me perseguindo. O Senhor falou que eu tenho que orar por ela. Então, Jesus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor abençoe a vida dele. Senhor, prospere a vida dele, abre o caminho. Se é ele que está te atrapalhando, você está lá na empresa lá, e ele está te azucrinando. Ao invés de você falar: Jesus, manda ele embora. Fala para Jesus: Jesus, abre uma porta para ele trabalhar em outra empresa lá num cargo muito maior. Vai atrapalhar outros lá.
Já fizeram isso, meus irmãos? Abençoai aqueles que vos maldizem. Essa oração Jesus ouve. Jesus, manda esse homem embora que está atrapalhando tudo aqui. Jesus falou, não, manda chamar. E lá vem um homem, estava com uma capa velha suja, sabe, mal cheirosa. E o homem largou a capa e veio tropeçando. Ele era cego. Imagina um cego sendo chamado. Se ele está vendo pedra, se ele está vendo se você está bonito, penteado, cheiroso, perfumado, com chapinha no cabelo. Não está vendo nada. Saiu atropelando todo mundo, foi lá, seguindo uma voz. Aí ele chegou diante de Jesus. E Jesus, que tem todo o poder para fazer o que você quiser que ele faça, Jesus ele ainda faz uma pergunta assim, que não cabe na lógica. Tá, o que você quer? Se ele falasse, tem misericórdia de mim, Jesus falou, tá bom, estou tendo misericórdia de você, tchau. Misericórdia ele tem. Aí o cego, inteligente, falou, eu quero ver. Deus te deu uma carta em branco, perguntou o que você quer que seja feito, fala para Deus em bom português, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero uma promoção. Senhor, eu quero uma porta. Senhor, eu quero uma libertação nessa dor nas costas. Senhor, eu quero tirar minha carta de motorista, que eu já fui reprovado umas 3 vezes lá. Aquele cara não vai com a minha cara. Porque eu fui reprovado 2 vezes. Na terceira eu já estava com sangue no olho, mas estava com calo no joelho também. Falei, Jesus, coloca um examinador que presta no meu caminho, Senhor, porque eu fico nervoso perto dele. Peguei o carro e fiz que ele nem percebeu. Não paguei o que era. Eu paguei não, minha carta foi tirada na raça. Pois é. Tem gente que é assim, Senhor, coloca a mão na mão do médico. Aí Deus vai lá e coloca a mão na mão do médico. Você crê nisso? Seja específico. Não sai perguntando para lá e para cá, atirando para tudo quanto é lado. Deus quer oração com inteligência. Deus quer que você seja inteligente. Está emocionado, está doendo, está sofrendo, mas você pensa no que você vai falar e fala. Se faltou a palavra, silêncio. Deixa a mente descansar. Eu li um livro, Oração da Paz. Esse livro, Oração da Paz, o autor dizia o seguinte: quando você chegar desesperado, correndo, porque você acabou de pegar o filho na creche, tem que vir para a igreja, que você dobrar o joelho, deixa o coração acalmar. Deixa. Já fez tudo que podia pelo seu semelhante. Chega, ouça as batidas do seu coração, aí você está pronto para orar. Nem sempre dá para orar assim, que a gente é afobado. Mas você tem tempo. Você chegou. Fala para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Não adianta sair estabanado. Aí eu comecei a seguir a regra desse autor aí. E oro com paz, oro com tranquilidade, oro até eu ouvir as batidas do coração. E essa é uma boa oração que Deus quer ouvir. Deus está falando de oração, meus irmãos. Estão perguntando. Jesus, ele é o rei. Portanto, eles estão em busca de quem? Jesus, rei. Eles não estão em busca de Jesus, profeta. E não estão em busca de Jesus, sacerdote. Estão em busca de Jesus, rei. Onde é nascido o rei dos judeus? E a pergunta sai pelo mundo afora. Aí eles falam, mas por que vocês estão buscando Jesus? Ele explica. Por que tem que explicar? Tem que explicar a razão da sua fé. Por que você está procurando o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Porque eu estou em busca de uma resposta, faz uma temporada. Eu estou em busca de um poder de Deus, já faz uma temporada. Quanto tempo faz que você está buscando aí dons do Espírito Santo? Quanto tempo faz que você está buscando prosperidade, saúde, libertação, mudar do Rio Verde? Quanto tempo, né? Espera que Jesus vai falar com você. Faz tempo. Eu estou guardando um testemunho, eu e minha esposa estamos guardando um testemunho no óleo, já tem tempo que a gente está orando. Aí veio o sinal, daqui a pouco a gente vai contar, porque eu sou contador de bênçãos, né? De prova nem tanto assim, mas contador de bênçãos eu sou. Eu não conto vantagem não, mas que eu conto de bênção eu conto. Conto para Jesus, para a igreja, e se o outro estiver passando por aí, ele que ouça também. Eu não conto para ele não, mas ele ouve, esse ouvido, né? Fica com inveja. Ora, meus irmãos, eles vieram do Oriente. O que vocês vieram lá do outro lado até aqui? É porque nós vimos a estrela. Nós temos sinais.
Deus já deu sinais. Você é guiado por Deus, pela palavra de Deus, e Deus já deu sinais na sua vida de que o caminho está certo. Continua nele. É um pouquinho de silêncio de Deus, mas Deus não esqueceu de você. Você está no lugar certo. E na hora de falar da sua fé, porque vimos a sua estrela onde? No Oriente. E viemos a adorá-lo. Isso aqui é espantoso. Por que isso é espantoso? O problema da adoração, meus irmãos, é porque no meio do caminho da adoração existe uma coisa chamada idolatria. Eu vou falar bem pausadamente para não ficar nenhum equívoco. Nenhum equívoco. A Bíblia diz no livro de Provérbios, está escrito assim: assim como a mosca morta, ela estraga o perfume do perfumista, também um pouquinho de astúcia, de estutícia, de esperteza, acaba com a sabedoria do sábio. Uma mosca morta caiu no perfume, pode jogar fora, que apodreceu. Ninguém quer. Você vai fazer o quê? Vai tapear o outro? Vai dizer, não, meu perfume é bom, puro voodoo. Você lembra disso? É puro voodoo. Aí a Rochelle ficou toda lá, porque era um puro voodoo falso. Você lembra daquele tempo lá do perfume do Paraguai? Que vendia lá assim, um frasquinho assim, e era um monte de água e um pouquinho de essência? Puro voodoo. Vocês lembram? Daquele tempo do radinho do Paraguai também, que você comprava ele e era descartável? Agora é da China, né? Você compra e passa raiva. Você compra um fone de ouvido, não chega nem na sua casa. É puro voodoo. Pronto, é falso. É falso. Se é falso, é falso. Se é falso, não é verdadeiro. Se é verdadeiro, não é falso. É só testar. Veja só, a adoração para Deus só pode ser recebida, Jesus disse, se ela for feita em espírito e verdade. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo de número 4, para uma mulher. E eu pergunto, por que para uma mulher e não para um homem? Eu pergunto, porque a mulher é que foi encontrada no meio do deserto com um cântaro na cabeça. Cadê o homem? Não sei, ela tinha 5 maridos, mas nenhum para poder levar o... Não é? É o que a Bíblia diz. Já tivesse 5 maridos, e quem você está agora não é o teu marido. 6 homens, nenhum para poder pegar o cântaro para ela. Não sabia escolher, né? Errou 6 vezes. Aí Jesus ele pega e tem um encontro com ela. E diz assim, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, eu e você, o adoremos em Espírito e em verdade. No meio do caminho está a mosca morta. No meio do caminho está o puro voodoo. No meio do caminho está o xing-ling. No meio do caminho está a idolatria. O povo de Israel saiu lá do Egito. Foram até o Monte Sinai. Deus passou 1 ano operando milagres e dando sinais para eles. 1 ano Deus começou a dar sinais para eles. Abriu até o Mar Vermelho. A coluna de fogo, a nuvem, o maná. 1 ano. Aí eu pergunto, sinal converte alguém? A Bíblia diz e mostra que não. Sinal não converte ninguém. Sabe quem converte a pessoa? Quem converte a pessoa é a palavra, meus irmãos. A palavra, você vai lá e lê, e crê, e Deus converte você pela leitura da palavra, porque está escrito, a fé vem pelo, e o ouvir pela palavra de Deus. O meu testemunho é esse, eu me converti pela palavra. Eu andava no mundo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí, o trabalho dos Gideões, não os Gideões lá do Camboriú, o trabalho dos Gideões, que é uma organização. Eles publicaram aquele Novo Testamento. E eles colocaram aquele Novo Testamento em muitos lugares, porque a missão deles era distribuir Bíblias. Colocar a Bíblia onde? Eles começaram a colocar a Bíblia em bares, lanchonetes, escolas, prostíbulos, zona de meretrício e motel. A pessoa ia para o motel para ter uma noite feliz, chegava lá e tinha uma Bíblia. Aí a pessoa lembrou de ler a Bíblia e isso atrapalhou a noite feliz, a pessoa veio para a igreja. Esses são testemunhos da Bíblia. Mulheres que estavam no meretrício receberam a Bíblia no meio da noite, pararam com o meretrício e foram para a casa do Senhor.
Meninos que estavam na escola, que nunca tinham ouvido falar a palavra de Deus, receberam um Novo Testamento. Mas como o Novo Testamento tem uma linguagem que nem todo mundo entende, eles fizeram uma versão chamada O Mais Importante é o Amor. Vocês vão lembrar desse livrinho. Era um livrinho assim, ó. O mais importante era o amor. Tinha um homem segurando uma criança no ombro assim, escrito, o mais importante era o amor. Aquele livrinho caiu na minha mão, pastor. E eu, perdido no pecado, já falei para vocês que quando eu era criança eu ia para a igreja, né? Mas aí eu me esqueci. Peguei aquele livrinho na mão e comecei a ler. Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi assim que a fé entrou no coração. Eu só não sabia onde buscar. Estava igual esse povo aqui. A gente não sabe como buscar. Caiu a Bíblia na mão e a Bíblia converte o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus disse, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quem tem palavra de Deus fica em paz. Deus semeou e Deus está cuidando. A semente vai brotar, glória a Deus. Jesus, ele disse que Deus, ele quer a adoração da igreja. Mas não pode ser a adoração que o povo deu lá no deserto. Por quê? Assim que Moisés subiu o monte Sinai, Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E eles começaram a fazer uma festa em torno de um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro tinha tamborim, tinha dança, tinha algazarra, tinha avivamento. Era uma adoração ao bezerro de ouro. E o que aconteceu? Deus falou para Moisés, o teu povo já se corrompeu. Como eu quero ser adorador de Deus, eu tenho que identificar. Isso aqui é Jesus? É o Espírito Santo? É Deus? Ou isso aqui é bezerro de ouro? É em espírito e verdade? Ou é só em espírito? Porque se for só em espírito e não tiver a verdade da palavra, é idolatria. Se for a palavra e não tiver o espírito, é idolatria. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. E não é fácil a gente fazer esse tipo de adoração. Mas fica tranquilo. Se você adora a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia diz, o Pai procura esses adoradores. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Aonde estão esses adoradores? Estão lá no Oriente. Lá longe, não importa, Deus vai chamar. Onde estão os adoradores? Estão lá no sertão, Deus vai buscar. Onde está o adorador? Está no centro da cidade, Deus vai buscar. Onde estão esses adoradores? Deus procura os adoradores. Tem um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Prestem atenção. Esse livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, ele conta a história de um hindu que se converteu para Jesus. Como que ele se converteu para Jesus? Ele adorava os ídolos. Ele adorava os ídolos, mais de 3 milhões de deuses lá na Índia. Ele adorava a todos. Na dúvida, não deixava ninguém de fora. Vai que eu adoro um Deus errado. Então ele adorava a todos. Até que um dia a dúvida brotou no coração dele. A dúvida de que aqueles deuses não eram deuses. E o livro conta que ele teve uma experiência com Jesus, sem saber que era Jesus. Porque aonde houver alguém em busca de salvação, Deus vai ao encontro dele. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Mas como que essas pessoas ouvirão se não tiver quem pregue? E quem vai pregar se não for enviado? Como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a salvação. Alguém tem que se importar com esta causa. Alguém tem que se importar com a evangelização. Alguém tem que espalhar a semente. Porque aquele homem dos pés lá, do apóstolo dos pés sangrentos, entrou em contato com uma literatura. E na literatura falava de Jesus. Vocês devem conhecer a história daquele folheto lá dos anos 80. 3 pregos e um martelo. Quem conhece essa história? Folheto lá dos anos 80. 3 pregos e um martelo. O folheto falava sobre o cravo na mão, e o cravo no pé, e o martelo do carrasco. Com este folheto, milhares de pessoas aceitaram a Jesus, meus irmãos. Alguém faz a obra de Deus, e Deus honra esta obra, glória a Deus. Aonde está Jesus, meus irmãos? Ah, Jesus está na igreja. Para que Jesus está aqui? Está para curar, está para salvar, está para batizar com o Espírito Santo, está para perdoar os seus pecados. E Jesus está na igreja para ser adorado. Jesus está na igreja para ser adorado, não idolatrado. Jesus não pode ser confundido com um bezerro de ouro.
Jesus não pode ser confundido com um popstar em busca de like. Jesus não pode ser confundido com um ator lá de Hollywood. Jesus tem que ser adorado como Ele é. E Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o que morreu na cruz. É o que ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Assentou-se à direita de Deus. Está intercedendo por nós. Derramou o Espírito Santo. Está recolhendo a sua igreja. Um dia voltará. E quando Ele voltar, os céus vão se rasgar. E todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida ouvirá a voz do Filho de Deus chamando: vinde, benditos de meu Pai. Possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, nós somos uma igreja de adoradores. E nós não vamos dar glória a outro Deus. Nós não vamos adorar bezerro de ouro. Nós não vamos atrás de Mamon, porque Mamon é o Deus das riquezas, meus irmãos. Não vamos prestar culto a nenhum tipo de espírito, porque só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro quer adoração também. Nós vamos ver aqui algum dia desses, em que o diabo é tão interessado em ser adorado, tão interessado, que ele ofereceu as riquezas deste mundo para receber uma adoração. Presta atenção, crente. Presta atenção. Jesus não vai barganhar com você a adoração. Deixa eu dizer para vocês, Jesus não precisa nem pedir para você dar glória. Você sabia disso? Jesus não precisa pedir: me adore, porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não vou dar glória nessa noite não. Vai dar não? Dá glória não? Você é Balaão, é? Você é Balaão, você segura a língua, é? Para que você foi batizado com o Espírito Santo? Foi batizado com o Espírito Santo para falar com Jesus em mistério. Você que é batizado com o Espírito Santo, você é tocado por Deus, fala em língua estranha o dia inteiro se você quiser. Fala com Jesus o tempo todo e adore ao Senhor Jesus. Adore, adore na hora do louvor, na hora da palavra, na hora da oração. Adore ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus com o corpo que Ele te deu. Ele te deu pernas, Ele te deu braços, Ele te deu inteligência, Ele te deu coração. Adore ao Senhor Jesus com todo o teu ser. Você precisa se esforçar para adorar a Deus. Manto que o mundo da gastura comanda a baixa. Alamanai arrabiastouro. Certo homem chamado Araúna, ele tinha uma eira. O que é uma eira? Eira é um espaço de terra aonde havia espaço para colocar o trigo, tá? O trigo malhado. Eira. Eira é o lugar aonde malha o trigo. Araúna era um homem rico, muito rico mesmo. Preste atenção no que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Preste bastante atenção com a fé. Aí Deus, ele pegou e ele se zangou com Davi. Por quê? Porque Davi cometeu um pecado. Davi fez aquilo que Deus não deixou ele fazer. É o segundo pecado de Davi. Veio uma praga sobre Jerusalém, que saiu matando homens, mulheres, crianças e velhos pelo caminho. Um dia desse eu comentei com o irmão: rapaz, o ceifeiro está passando na terra e está levando todo mundo para a direita e para a esquerda. O irmão está tão amargurado de espírito que ele falou: não vejo a hora que passa na minha casa e me leva. Aí eu falei: não, meu irmão, Jesus vai ter uma obra na sua vida. Porque tem crente que está assim, né? Meio capenga e fala: passa lá em casa, Jesus, e me leva logo. Jesus fala: não, grande é a tua caminhada. Vou renovar suas forças. Aleluia! Aí o anjo passou lá a ceifa e diz que o anjo parou com uma espada na eira de Araúna. Essa eira de Araúna fica lá onde está o monte do templo. Lá no monte do templo é a eira de Araúna. E o anjo parou, segurou a espada, porque Deus, quando viu que o anjo estava exagerando, cortando todo mundo, sem dó nem piedade, o anjo parou porque Deus mandou. Aí veio o profeta, repreendeu Davi e perguntou: o que é que você quer que Deus faça com você? Aí Davi falou: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos do homem. E agora, para Deus poder parar com essa praga, o Davi pegou e ele foi até a eira de Araúna. Chegando lá, o
O anjo estava parado com a espada, esperando satisfação de Davi. E aí, vai continuar assim ou vou continuar a minha corte aqui? E o Davi se humilhou. E ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele chegou para Araúna, que era um homem generoso, um homem rico, um homem bondoso. E Araúna falou: "Ô meu senhor, toda a terra está diante de você. Pega ele aí e oferece sacrifício do jeito que você quiser. Eu estou doando a terra para você." Só que Davi não precisava de doação. Davi, ele queria dar o que ele pudesse para Deus. E ele disse: "Jamais oferecerei ao Senhor algo que não me custe coisa alguma." Olha só a frase do adorador: "Jamais eu pegarei a oferta do bolso do meu irmão." Ô meu irmão, dá os 50 reais aí que eu vou dar a oferta para aqui, enquanto que eu tenho 50 no meu bolso. Fazer isso não. Tá bom, passa o seu cartão de crédito aí, ó, na maquininha para mim aí, ó, enquanto que eu estou lá com a minha conta lá recheada. Não, isso não está certo. Fazer bondade com a oferta dos outros, faz com o seu. É do seu que Deus quer, da sua moeda, da sua oferta. Davi tinha consciência de adorador. E ele falou: "Jamais oferecerei ao Senhor algo que não me custe coisa alguma. Põe o preço." E Araúna falou: "Não, põe o preço, homem. Está vendo o tamanho da praga aí? Porque tem crente que não está vendo, né, que a bênção está chegando. Põe o preço." Araúna colocou o preço, Davi pagou. Pagou exatamente aquilo que o homem pediu. Porque aí, ó, não adianta trabalho ganhar, né? Tem crente que ele valoriza o dele e desvaloriza o do outro. É crente. Ele valoriza o dele é 30 mil, o outro é 10 mil. Se ele for fazer uma diária de serviço, é 250 reais. Se ele for pagar para você, quer pagar 50. Ah, mano. Às vezes vale até a pena você falar com uma pessoa que não é crente, que ele dá um preço mais justo. Você sabe que tem crente que perde a bênção porque é ganancioso, avarento, olho grande, é explorador. Aí você vai fazer comprar pão na outra padaria. Perde a bênção. Veja como que Deus fala de várias maneiras e vários assuntos. Não, ele valorizou. É tanto. Davi foi lá e falou: "Tá tanto." Pagou. Eu sempre faço isso. Quanto que é, meu irmão? É tanto. Se eu posso pagar, eu faço. Se não posso pagar, eu negocio, mas pago o que a pessoa me pediu. E quando vem conversar comigo, eu pego e falo: "É tanto também." Tanto. "Ah, não posso, choradeira, não sei o quê." Então, por que não pode? Qual que é a razão da sua tristeza? Deixa eu ver se eu posso te ajudar. Pagou. Ofereceu a Deus aquele sacrifício. E qual foi o resultado? Deus recebeu aquela adoração em espírito e em verdade. Se você pode cantar, cante. Se você pode pregar, pregue. Se você pode orar, ore. Se pode visitar, visite. Se pode fazer cantina, faça cantina. Se pode limpar, limpe. Se pode visitar, visite. Se não pode, diga: "Não posso, não quero, não vou." Aleluia, glória a Deus. Jesus é digno da sua adoração. Adora o Senhor em espírito e em verdade. Não adianta, meu irmão, adorar a Deus em espírito aqui na igreja e ficar negando a verdade lá fora. Para com isso. Seja verdadeiro e verdadeira. Adore aqui em espírito e adore lá em verdade. Seja verdadeiro homem, seja verdadeira mulher, seja verdadeiro jovem, seja verdadeiro adolescente, seja verdadeiro com o Senhor. Seja verdadeiro. Aí Deus vai receber a tua adoração. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus agora com nossos dízimos e ofertas, com as contribuições para a casa do Senhor.